Que a paz de Jesus esteja em nosso meio, amém? Amém. Glórias a Deus, que bom nós podermos estar juntos nesse primeiro dia da semana para adorar esse Deus maravilhoso que nos dá vida por meio de Jesus Cristo, esse Deus que nos dá a salvação por meio de Jesus. Glórias a Deus por isso. Eu queria agradecer muito a Deus, não só pela vida de cada irmão que está aqui, mas também agradecer a Deus, né? Temos aqui várias pessoas hoje nos visitando, que estão fazendo os cursos de teologia. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês a poderem estar aqui com o mesmo propósito que todos nós estamos, realmente, de ter o nosso coração, a nossa mente voltada para o santo trono do nosso Pai. Que maravilha, bom estarmos aqui para isso. Creio que a maioria de nós aqui conhece a história de Paulo e Silas, quando estava na cidade de Filipos, em Atos capítulo 16. E antes de nós começarmos, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que nos dê uma mente e um coração como aquele solo que Jesus falou, pronto para receber a semente da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela sua misericórdia, Pai. O Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus soberano sobre todo o universo, sobre toda a terra. A sua soberania, Pai, vai além do nosso conhecimento. O seu poder vai além daquilo que nós podemos imaginar. Mas, como nós acabamos de ouvir agora, nessa leitura da sua palavra, que o Senhor tornou a sabedoria deste mundo insignificante, porque o Senhor, Pai, é sobre tudo e sobre todos. E o Senhor faz as coisas de uma maneira tão diferente. E muitas vezes não entendemos. Mas a palavra do Senhor nos mostra que é para envergonhar as coisas que se dizem sábias deste mundo. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor se revelar para nós de uma maneira simples, poderosa e muitas vezes, Pai, de uma maneira realmente que nós precisamos ter um coração, uma mente prontas para que a nossa fé seja muito grande, Pai, para que possamos entender a sua bondade e misericórdia. Aumente a nossa fé para entendermos o grande amor que o Senhor tem pela humanidade. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, em Atos capítulo 16, pregando o Evangelho. E por causa disso eles foram presos. E na prisão, estava lá glorificando o nome do Senhor. Porque aqueles que estão em Cristo, eles já saíram, os que estão em Cristo já saíram da prisão. Os que estão em Cristo estão livres, mesmo algemados. E Paulo e Silas estavam na prisão. E naquela noite em que eles estavam presos, aconteceu algo maravilhoso. Depois você pode ler Atos capítulo 16 lá. E por causa de alguns acontecimentos ali, o carcereiro daquela prisão, ele fez a loucura que salva. Interessante. A loucura que salva. Mas aconteceu algo interessante, que o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: que devo fazer para ser salvo?
Porque o carcereiro percebeu o poder de Deus atuando ali. E o carcereiro entendeu que Paulo e Silas, eles não estavam a passeio na cidade de Filipos. E este carcereiro já devia ter ouvido algumas coisas a respeito das quais Paulo e Silas estavam falando naquela cidade. E a pergunta foi a seguinte do carcereiro: que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? Certa vez, no início da minha caminhada com Cristo, um colega e eu, já entendendo do que Deus queria me salvar, e eu queria mostrar para as pessoas que Deus queria salvar elas também. E a pergunta do meu colega foi a seguinte: mas me salvar do quê? Ele olhou em volta assim: me salvar do quê? E eu fiquei sem palavras. Eu sabia que ele ia me salvar do que ele ia me salvar, mas eu fiquei sem palavras. Eu vou entender um pouquinho, depois eu te falo do que vai te salvar. Mas depois, mais tarde, eu falei para ele, né? Deus quer nos salvar da ira. Quando Jesus voltar, vai haver um julgamento. Deus vai pedir contas a cada pessoa que está nesse planeta, a cada pessoa que nasceu, cresceu, usufruiu de tudo que Deus fez, do ar que respira, do alimento que come, que vem da terra, da água que bebe. E vai chegar um dia que Deus vai perguntar: e aí, como é que você usou tudo isso? E vai ter um julgamento naquele dia. E Deus, Ele quer nos salvar desse grande dia, onde vai haver esse julgamento. Ele quer nos salvar das garras de Satanás, que aqui neste mundo, enquanto estamos andando aqui ainda, Satanás tem aprisionado muitas pessoas para viver no pecado, para viver de uma maneira que desagrada a Deus, e Satanás está mantendo presas essas pessoas para continuar no pecado. E aí eu expliquei isso para ele, mas ele não deu muita bola, não. Mas o que a sua família precisa para ela ser salva? O que a sua família deve fazer para ela ser salva? O que seu colega do trabalho lá, que trabalha do seu lado, se ele perguntar para você: o que eu devo fazer para ser salvo? O que a pessoa que você gosta e que você tem futuros planejamento para o futuro, se casar com essa pessoa, o que ela deve fazer para ser salva? Eu não sei o que você queria, eu queria que Deus tivesse feito um plano de salvação, porque se Deus tivesse falado para você: olha, queria que você fizesse aí um plano, veja o que você acha que a pessoa deve fazer para ser salva. Qual que é o plano que você traçaria para uma pessoa fazer para que ela ganhasse a salvação de Deus? Qual é o plano que você faria? O que eu faria, na verdade, eu faria tantas coisas, talvez coisas não muito difíceis. Se é Deus que vai salvar, então vamos fazer uma coisa mais fácil. Talvez, para uma pessoa ser salva, ela tem que passar uma semana de férias numa casa de campo. É para eu escolher que jeito que uma pessoa vai ser salva. Ela tem que tirar férias de uma semana do trabalho e ficar numa casa de campo, pescando, andando a cavalo. Eu não sei o que você escolheria. Mas Deus escolheu uma coisa que é loucura para os que estão perecendo, para aqueles que não têm fé. Para a sabedoria humana, Deus escolheu uma coisa mais louca no mundo para salvar o homem. E a resposta para o carcereiro
E a resposta que nós vamos dar para as pessoas que estão ao nosso lado está nas Escrituras. Eles responderam, Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. Enquanto nós vamos meditando nisso, eu vou pedir ao Paulo, por favor, Paulo, essa fileira, entrega esse panfletinho aqui nessa fileira, David aqui nesta, por favor, pode ir entregando. Adilson, por favor, aqui, e aqui nessa fileira. Tem um esboço aí, na verdade, você não precisa ler esse esboço agora. Isso aí são todas as passagens que vão estar no slide aqui, está aí na sua mão. Tá? Você vai encontrar erros de português aí, porque eu queria muito que você tivesse essas passagens escritas na sua mão, mas eu sei que o tempo vai ser muito curto, e antes de eu sair de casa, faltando uns 15 minutos, eu digitei e imprimi. Então você tem aí na passagem um pré-esboço da pregação com as passagens que estão aqui, para que você use para o seu estudo, para que você mantenha com você, porque com essas passagens aí, você vai poder responder para uma pessoa o que ela deve fazer para ser salva. Então, você pode usar isso aí. Se faltar, depois a gente pode fazer uma foto e mandar no grupo de membros aí. Você pode me pedir, talvez não tenha cópia para todos. Mas, essa foi a resposta. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Essa foi a resposta de Paulo e Silas. E Paulo e Silas, com essa resposta, diz lá, continuando Atos 16:32, diz que então Paulo e Silas, após dizer para eles que eles precisavam crer no Senhor Jesus, mas como é que eles iriam crer se não tinha quem o pregasse? Como é que eles iam crer sem ouvir? Você pode observar que o texto no verso 31 de Atos capítulo 16, Paulo e Silas falam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos será salvo você e os de sua casa. E Paulo e Silas começaram então a pregar para que eles pudessem crer. E eles então pregaram a palavra de Deus a ele, ao carcereiro e a todos os de sua casa. Não pregou só para o carcereiro, não. Foi para a casa dele inteira. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, né? Porque Paulo e Silas estavam machucados de tanto apanhar. E todos os seus foram batizados. A salvação chegou. Eles ouviram a pregação e a salvação chegou. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui eles creram em Deus, porque uma pessoa só crê em Deus quando ela coloca a sua crença em ação, e a crença em ação aqui é o batismo. Eles foram batizados. Aqui está a ação da fé, porque a fé sem uma ação, sem uma obra, ela é o quê? Morta. Então a crença, a fé, ela precisa ter uma ação. E quando eles ouviram a pregação, eles então foram batizados e eles foram salvos. Paulo e Silas pregaram o evangelho. Sabe por que eles pregaram o evangelho? Porque é isso que eles pregaram. Essa passagem que foi lida agora em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 23, o próprio apóstolo Paulo, que pregou em Filipe, está escrevendo para os coríntios. Ele está dizendo o que nós pregamos. Qual que é o tema da nossa pregação? Paulo e Silas andavam com o tema da pregação deles assim, ó: nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Cristo crucificado. Porque na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio de sabedoria humana. Não queira conhecer Deus por meio de sabedoria humana. Não queiram
conhecer Deus por meio da sabedoria humana. Não tente achar a revista Veja, a revista Época, que traz um noticiário sobre quem é Deus. Não faça isso, porque você não vai encontrar. Você vai ser passado para trás. Como é que é a moda agora? É um fake news. É isso mesmo? É isso mesmo, sobre Deus. Uma falsa informação sobre Deus. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Agradou a Deus salvar, sim. Agradava-me, mas ele salvar fazendo um turismo de uma semana numa fazenda. Agradava-me mais. Mas o que agrada a Deus a salvação de uma pessoa? É a loucura da pregação do Evangelho. É isso que agrada a Deus. E Paulo e Silas pregaram o Evangelho lá na prisão. Sabe por quê? No Evangelho, na pregação do Evangelho, sabe por que ali está a salvação? Porque lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Pode ser que seja loucura para um, pode ser que seja escândalo para outro, porque era. Acabamos de ver em 1 Coríntios, era escândalo para os judeus, para os gentios era uma loucura Deus salvar uma pessoa por meio da pregação de um homem que morreu na cruz. Mas Paulo falando: eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho, eu não tenho vergonha de pregar que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Sabe por que eu não tenho vergonha? Porque no Evangelho está o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Aí no caso, no contexto, primeiro do judeu, depois do grego. Então, no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem no Evangelho. Por isso que Deus aprovou salvar por meio da loucura do Evangelho. Jesus disse para os seus apóstolos, antes de subir aos céus, falou para os seus apóstolos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Quem? Aquela pessoa que vocês pregaram, crê no quê? No Evangelho. O Evangelho está sendo pregado. Jesus está falando: quem crer no Evangelho e for imerso, batizado no Evangelho, será? São as palavras de Jesus. São as palavras do Mestre. Quem não acreditar no Evangelho, quem não crer, vai ser condenado. Jesus está dizendo. Como alguém pode ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Precisa ouvir o Evangelho. Precisa crer no Evangelho. A palavra de Deus vai dizendo que nós precisamos nos arrepender da nossa vida de pecado. Nós precisamos confessar que Jesus é o único Senhor que vai reger a minha vida. E sermos sepultados, imersos na morte por meio do batismo. É assim que Deus aprovou a salvação do homem. Não existe outra maneira. Foi assim que Deus aprovou. E olha, quando Paulo disse lá em Romanos 1,16, que ele não se envergonhava do Evangelho, é porque era realmente, naquela época, uma pregação dessa, era uma vergonha até mesmo a pessoa dizer. Para os judeus, aquilo era um escândalo. Falar que nós vamos ser salvos por causa de um homem que morreu na cruz daquela maneira, no meio de ladrões. Aí ele vai pregar para o gentil? Isso é loucura. Você acha que Deus, que é todo poderoso, vai descer como homem e morrer daquele jeito para salvar o homem? De maneira nenhuma. Para os gregos a salvação vinha pela sabedoria. Quanto mais sábio, mais perto de Deus. Deus falou: nem de uma maneira nem de outra. É pela loucura da pregação.
E Deus aprovou assim. E Ele fez assim para colocar as coisas desse mundo pirada. Porque quem entender o Evangelho de Jesus será salvo e for imerso nele. Irmãos, Paulo escrevendo agora aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, essas passagens estão todas aí com vocês. Irmãos, quero lembrar vocês o Evangelho que já preguei para vocês, que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos. Opa! Desde que se apegue firmemente à palavra. Caso contrário, tem crido em vão. Não é só batizar, é permanecer fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, aos ensinos de Jesus. E assim, o que é o Evangelho? Ele fala para os irmãos de Corinto. Porque vocês receberam o Evangelho muito bem. Porque primeiramente o que transmiti, o que eu lhes preguei, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. O batismo, ele simboliza a nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Foi isso que Paulo ensinou lá aos romanos, lembrando os romanos cristãos que já tinham sido batizados, e Paulo se inclui nessa conversa e diz para eles: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, imersos em sua morte? Portanto, fomos sepultados, imersos com Ele na morte por meio do batismo, da imersão. A fim, com qual finalidade? Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós ressuscitamos com Ele, vivamos uma nova vida. O batismo, no batismo está o Evangelho de Jesus Cristo. O batismo é a morte, sepultamento e ressurreição. Este é o Evangelho. E é isso que Jesus acabou de dizer para os seus discípulos: vão e pregue o Evangelho. Pregue para todo mundo que eu morri pelos seus pecados, porque se continuar com os pecados, vai para o inferno. Mas eu morri na cruz para pagar o alto preço do pecado. Diga isso para todo mundo, que ninguém precisa carregar a sua culpa mais. Eu morri porque o preço, o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E Jesus diz: eu paguei o preço. Eu morri, fui sepultado e ressuscitei. Agora, se você fizer isso, se você morrer comigo, for sepultado comigo no batismo e ressuscitar comigo, você terá a salvação. Essa é a pregação. Deus chama e escolhe as pessoas para serem salvas. Ah, é? Mas lá em João 3,16 fala que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todos sejam salvos. Não é não. Para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Todos os que nele crê, como é que eu vou crer em Jesus? Através do Evangelho. Tem a vida eterna. Deus, ele chama, ele escolhe as pessoas para serem salvas por meio da loucura do Evangelho. Deus, ele chama o mundo inteiro para a salvação. Jesus disse: vão pelo mundo todo e chame as pessoas para serem salvas. Eu quero escolher essas pessoas para a salvação. Como? 2 Tessalonicenses 2, 1 a 13, está tudo aí no esboço, tá? Olha que Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso. Isso o quê? Para serem escolhidos por meio do
evangelho, a fim de se tornar-se posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é o chamado de Deus para a salvação. Quando pregamos o evangelho, nós estamos dizendo: venham ser salvos. Quando nós estamos falando que Jesus morreu pelos pecados, ressuscitou, e se a pessoa for batizada, Deus está falando: venham ser salvos. E quando alguém aceita o evangelho e morre com Cristo, é sepultado com Ele, ressuscita com Ele, Deus escolheu essa pessoa para fazer parte do seu reino. A Unicamp, essas faculdades, universidades, ela coloca anúncios nos jornais que vão ter, está chamando todo mundo para fazer. E agora é uma disputa, né, de faculdade, de universidade, chama daqui, a outra chama dali, está chamando todo mundo para fazer curso na sua faculdade, não é assim? Chama todo mundo, está chamando. Mas como é que ela escolhe uma pessoa para fazer parte da universidade dela? Faz uma provinha, né? Através da prova, se passar na prova, aí escolhe. Chama todo mundo. E tem gente que aceita o chamado de uma, chamado de outro, chamado de outro, chamado de outro. Só que aí tem que fazer a prova. Através do evangelho, Deus está chamando. Chama todos, porque Ele quer salvar todos, Ele não quer que ninguém pereça. Mas na hora que ele ouve o evangelho, se ele crer no evangelho e for imerso nele, essa pessoa Deus escolheu para serem salvos. Vamos chamar as pessoas para a salvação? Vamos falar do evangelho. Vamos pregar o evangelho. Você quer que os seus familiares sejam salvos? Seus amigos? Chame eles. Não adianta você chamar para a igreja, não. Você tem que chamar com o evangelho. Você tem que chamar eles ao evangelho, para que eles sejam salvos, porque é no evangelho que está o poder de Deus para a salvação. Não é nesse prédio aqui, não. Esse prédio aqui ou ali fora tem um elemento aqui que vai ajudar a fazer o processo que Deus deixou, que é o batismo. Mas esse elemento pode estar num rio, pode estar num outro lugar, até mesmo naquela fazenda lá de uma semana que eu falei, né? Pode ter que tem água lá, pode ser, não tem problema. Precisa ter água para fazer a imersão, para que Deus possa escolher essa pessoa e transportar essa pessoa para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. E sabe, meus irmãos, Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho, chamem por meio do evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será escolhido, será salvo, mas quem não crer será condenado. Ao paralelo aí com 2 Tessalonicenses, Deus escolheu, para serem salvos por meio do evangelho. Só fazer um X ali, Deus escolhe as pessoas por meio do evangelho. E se ele não ouvir o evangelho, como é que Deus vai escolher? Quem é que vai pregar o evangelho para as pessoas que estão no seu convívio? Quem é que vai pregar para elas? E sabe por quê? A importância. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, na volta de Jesus. Deus irá retribuir com tribulação aqueles que foram ingratos a Deus enquanto viveu aqui nessa terra, mas vai dar alívio àqueles que estão vivendo na terra e passando tribulação por causa do nome de Jesus. Mas ele continua o texto dizendo: eles, os que causam tribulação, sofrerão versículo 18, ele está falando daquele que vem com seus anjos poderosos, o Senhor Jesus, foi revelado do céu, ele punirá
os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha o que vai acontecer, meus irmãos, com as pessoas que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Como é que ela vai obedecer ao Evangelho se ela não conhece? Como é que ela vai obedecer? Como é que ela vai conhecer a Deus se nós não ensinamos? Como é que ela vai obedecer ao Evangelho se nós não pregamos? Olha o que Deus está dizendo que vai acontecer com essa pessoa. É forte essa passagem, não é, meus irmãos? Você sabe quanto tempo que essa passagem está escrita na sua Bíblia? Desde quando ela saiu lá da gráfica, né? Na sua Bíblia. Mas sabe desde quando que essa passagem existe? Desde quando a carta aos Tessalonicenses foi escrita. Mas sabe desde quando essa sentença está dada? Desde a criação do mundo. Porque desde lá Deus fez o plano da salvação para o homem. A salvação, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Deus escolhe as pessoas por meio da loucura da pregação do Evangelho. Por mais louco que as pessoas podem achar que é, mas eu vou ser salvo por meio do batismo? Sim, porque no batismo é a representação da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É isso que nós queremos ver? Saber que os nossos amigos serão separados de Deus para sempre? Não é isso que nós queremos. Nós queremos que todos sejam salvos. E é por isso que nós vamos pregar o Evangelho. Todos nós. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado com seus santos e admirado por todos os que creram. Inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Precisamos ser os anunciadores da palavra do Evangelho para todas as pessoas. O Evangelho é o batismo, aonde é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E que Deus nos abençoe a termos o nosso coração apertado, por um lado, por saber que o tempo é tão curto para tantas pessoas serem salvas. Tanta. Mas por outro lado, o nosso coração jubiloso, porque nós já sabemos da alegria do Evangelho, que nós possamos compartilhar, em nome de Jesus. Senhor, nos dê um coração generoso, para que possamos distribuir esta palavra, e não guardar só para nós. Que Teu Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus.